Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, Virgínia. Olá, bom dia, 8h44, começando mais um ponto a ponto, semana com muitas informações, já começando até com um tremor de terra no Rio Grande do Sul durante a madrugada, na cidade de Caxias do Sul. A rede MaxCast, inclusive, que nós fazemos parte, né, pela rádio Star News Santos, atenta às informações, na madrugada, vários bairros de Caxias do Sul sentiram tremores de terra e, segundo o Corpo de Bombeiros, pode haver alguma relação com as intensas chuvas, até porque o solo está extremamente encharcado e é uma região serrana. Mesmo assim, os institutos da Universidade Federal de Pelotas e também o IMET providenciam, neste momento, né, que sejam feitas análises de solo para que tenha uma firmeza na informação durante toda esta segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, para quem mesmo não seja católico, faça uma oração, peça pelos irmãos do Sul e por todos nós do Brasil. Na verdade, precisamos fazer uma corrente humanitária para que todos nós possamos ajudar, além dos nossos amigos gaúchos, né, aqueles que vivem lá, o Brasil. Vamos precisar de muita força, porque a tragédia do Rio Grande do Sul, com certeza, fará acontecerem problemas na economia, na questão da nossa inflação, e segundo o presidente do BC, do Banco Central, Roberto Campos Neto, não podemos renegar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e apenas imaginar que é um estado isolado. Não, não podemos. Então, vamos falar muito sobre isso. Então, para aqueles que são devotos Nossa Senhora de Fátima, aí, aproveite o dia da Santa e peça graças a todos nós. Hoje também é dia que se comemora, tardiamente se comemorou, né, e deve se comemorar e lembrar, a abolição da escravatura no Brasil. Muita gente já esquece disso. Há quem ache que possa fazer a escravidão ainda perdurar, né, no mundo, mas temos que combater sempre. Começando o ponto a ponto, pela rede MaxCast, Star News Santos está no seu aplicativo, no seu site, radiostarnewsantos.com, também Radiosnet para Android e iOS, e você nos vê e nos ouve pelo YouTube e Facebook também. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Lembrando também que temos a campanha de doações da Associação Paulista dos Médicos de Santos, na Ana Costa, materiais de limpeza, materiais de higiene, água, possam ser levados, a coleta está sendo feita, que as pessoas possam ajudar. O Brasil está mobilizado e aqui na cidade também tem outros pontos, como universidades também, né? A Unimes, né, fazendo a sua campanha, vários pontos, para que você possa ajudá-los. Daqui a pouco a gente volta aqui, inclusive, com mais informações disso. Bom dia, meu querido doutor Emílio Puimi. Eu não sei se o doutor Emílio tomou conhecimento, bom dia, né? Bom dia. De um censo que foi feito pela OAB do Brasil sobre os advogados, sobre a profissão. Tomou ciência disso? Tomei Vocês tomaram ciência? Sim. É assim, né? Eu costumo dizer que o país precisa valorizar os seus profissionais. E quando você tem um segmento tão importante da sociedade, que é o segmento dos advogados, você tem uma organização, dizem que é o quarto poder. Se a gente esticar o tapete dos advogados da ordem, se a gente ir para o lado dos magistrados, a gente lembra do STF, por aí vai, né? Realmente, podemos dizer que é um quarto poder importante do país. Mas nós vamos falar ao longo disso no programa, mas será que a situação dos advogados, num percentual, pelo menos de 26%, está, como disse a OAB? Daqui a pouco a gente comenta aqui. Bom dia. Esse retrato. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Hilton. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os internautas e os ouvintes. Essa pesquisa que foi feita pela OAB, o Conselho Federal, ele reflete a realidade que a gente já conhecia e agora nós temos aí números, né, de uma pesquisa que demonstra que a profissão, os profissionais, né, não estão muito bem. Reflete a realidade que a gente já conhece. É algo que a gente tem que... Eu vou até citar, por exemplo, a categoria dos jornalistas também. Se fizesse um censo, o de advogados ficou em 26%,
advogado. Para que você tenha uma ideia, eu vou até colocar a participação do nosso convidado, doutor Emílio Puimi está aqui, advogado, especialista em previdenciário, e também nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, ele que é consultor tributário, auditor fiscal da Receita já aposentado, mas na labuta sempre, e também advogado. Sim. E aí está se inserindo nesta nova carreira, e aí as pessoas falam assim, Eduardo, você falou aí do que está acontecendo, mas não disse o porquê. Uma pequena parte eu passo para vocês. Segundo uma pesquisa elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, advogados fazem, não estou dizendo todos, hein, pelo amor de Deus, fazem bicos e a maioria deles chegando a um patamar de nível salarial ou de renda de 6,6 mil mensal. Resultado do censo realizado pela Ordem, né? 26% dos advogados complementam a renda, atenção, trabalhando como corretores de imóveis, agricultor, vendedor, músico, e muitos também trabalhando como motorista de aplicativo. Tem algum demérito? Longe disso, não há nenhum demérito. Porém, eu entendo que a classe precisa se valorizar, precisa olhar para o profissional o que estaria acontecendo. Como do jornalista, que, na verdade, já faz tempo que a gente fala, tem jornalista trabalhando na feira, no mercado de peixe, na padaria do seu Manuel, vendendo coisas na internet, fazendo tudo, menos jornalismo. Então, muito precisa ser falado sobre valorizar os profissionais em território nacional. Ou estou errado, doutor Ailton Cláudio Ribeiro também? Bom dia, Edu, bom dia, Emílio, bom dia, Virgínia, bom dia aos nossos internautas, nossos ouvintes também, que o pessoal que nos ouve pelo aplicativo. Uma ótima segunda para todos. Olha, realmente a gente tem que fazer um raio-x dessa pesquisa do OAB. Primeiro, o Brasil acho que deve ser o país que tem o maior número de advogados per capita do mundo. É um país que é essencialmente litigioso. Já começa por aí. Então, não é que não exista uma demanda, mas talvez exista um excesso de oferta. É uma outra questão. Que proliferaram os cursos de direito no Brasil, assim, de uma maneira até, vamos falar, desordenada. E muitos até sem uma qualidade necessária para a formação do bom profissional. Exatamente. E o direito, a advocacia, como qualquer outra profissão, ela sofre as influências do seu tempo. Sim. Então, o exercício da advocacia hoje, embora as prerrogativas do advogado sejam aquela de representar o cliente perante o Poder Judiciário, as repartições públicas e tudo, de dirimir os conflitos, né, que o cliente esteja envolvido, mas a forma de atuar também tem mudado, os meios digitais e tudo. E a gente precisa ver como esses advogados estão inseridos nessa realidade. Porque se o advogado também não se atualiza, se ele não descobre os novos ramos do direito, acabam concentrados nas áreas clássicas, e aí você sabe que sempre onde há um excesso, né, esses excessos de profissionais vão ganhar menos. Exato. Outra coisa também é a distribuição geográfica. Exato. Aonde estão concentrados esses advogados? Eu acredito que sejam concentrados nas grandes cidades. Nas grandes cidades do Brasil, nas capitais, e você tem uma porção, por exemplo, o centro-oeste ou o norte do país, que estejam talvez desatendidos de advogados. Com certeza. E as classes carentes também não tenham também tanta cobertura de advogados. E eu acho que um ouvinte aqui vai precisar de um advogado, porque eu estou suspendendo nesse momento o nosso querido Antônio Sanches do Guarujá pela piadinha de mau gosto. Ele disse o seguinte: eu representando os jornalistas e o Emílio, os advogados, nós vamos cantar hoje. Essa da roupa aqui. O Ailton, vamos suspender o Antônio Sanches. Olha, quase que suspenso. De última hora eu troquei a camisa, porque eu também viria de camisa. Aí ia virar o trio Parada Dura. Ia trio Parada Dura. É o uniforme. O uniforme do ponto a ponto. O Antônio disse que é brincadeira respeitosamente, né? Mas já desrespeitou, já está suspenso, vai para o livrinho. Bom dia para o Antônio aí do Guarujá, diz que está muito calor, e ele pergunta para a gente aqui, né? Onde estão as viaturas de polícia militar no Guarujá? Sumiram. Antônio, na verdade eu vou ampliar o seu horizonte. Na verdade, sumiram em toda a região. Eu não tenho visto quase viaturas em Santos. Fui a São Vicente essa semana 2 vezes, não vi um carro de polícia. Aí até um transeunte, uma pessoa que nos conhece pelo programa aqui, né? Mandar um abraço para o senhor Matheus. Na verdade, eu o conheci no sábado, acompanha o nosso trabalho, falei para até participe, né? Ele até dizia, aqui estávamos com inflação de viaturas. Ora, não se vê mais nada. E o que acontece? Os assaltos, os roubos estão acontecendo nos calçadões da praia. A sua filha perdeu a bicicleta novinha, comprou uma bicicleta de... É assim,
Ah, não é pelo valor. É pelo valor, sim. Pagou 15 mil reais uma bicicleta, é o direito dela, se ela pôde comprar. Sim. E vale lembrar, eu até falei, seu Matheus, tivemos há dias atrás um delegado sendo assaltado aqui em São Vicente andando Sim. de bicicleta. Então, se um delegado, ainda para piorar, ainda levaram a sua arma. Graças ao bom Deus, né, Miri? Eu acho que não identificaram como autoridade por ser uma arma menor, porque normalmente, se é uma pistola com a marca ali Da corporação. da A corporação. arma estava numa pochetezinha Isso, no guidão. isso. Então, devem ter levado a bicicleta, só descobriram posteriormente. Posteriormente. Senão, Provavelmente você acha que era um 38 cano curto? Dificilmente que é uma arma de uso Pessoal, né? pessoal e comum, não é uma pistola com, por exemplo, uma .40 que é de PM. agora, a própria OAB tem se manifestado em relação a isso. Nós tivemos aí uma operação gigantesca, né? Operação Escudo, e isso tem rendido até bons frutos para o governador, porque isso é uma pesquisa aí do General Quest, né? Dizendo que o governador Tarcísio, na busca por um candidato à presidência de 2026, nós estamos em 24, com tanto terror que está acontecendo no Brasil, as enchentes do Sul já estão pensando na eleição de 2026. Mas vamos lá. Aparece aí o presidente Lula com 46% dos votos, se bem que se você pegar a pesquisa ao contrário, 55% das pessoas que foram entrevistadas, A rejeição. a rejeição, dizem que o Lula não merece estar nem ser reeleito na próxima eleição em 26. Mas aparecem dois nomes da ala direita, vamos colocar assim, que é a Michele Bolsonaro, esposa do presidente, e o Tarcísio de Freitas com um número de 40%, né? Com tanta coisa errada no Brasil, Emílio, será que é hora de começar a pensar já em reeleição? O presidente Lula precisa dizer o que veio, o governo dele precisa dizer o que veio. O Rio Grande do Sul é uma boa maneira, acho que é uma grande maneira de mostrar o que veio, porque ficar só falando, ou não, claro, é muito cedo para fazer críticas, é muito cedo para apontar culpados, talvez. Não, eu acho que... Desculpe. Temos vários, né? Eu acho que um dos problemas nossos no Brasil é que a gente nunca responsabiliza as pessoas. Eu acho que se os políticos que foram eleitos para cuidar, para dirigir o país, o Estado ou o município, eles não exercem devidamente as suas atribuições, eles têm que ser responsabilizados. Sim. Eu acho que não existe para mim essa história. Porque democracia, a liberdade que a democracia traz, ela tem como preço a responsabilidade dos agentes. Não, mas já que você tocou nesse assunto, eu vi alguns advogados, dois advogados na Rádio CBN do Sul falando, viu, Emílio, em cima do que o Ailton comentou, que o governador do estado do Rio Grande do Sul deveria ser responsabilizado porque ele foi avisado nos últimos anos, e mais, ele chegou a ter a brilhante ideia, com alguns políticos lá, de derrubar aquele muro que protege o Rio Guaíba da cidade de Porto Alegre, e, pelo contrário, ao invés de investir, são 68 quilômetros de muro, mas totalmente ultrapassados, porque as comportas são velhas, não funcionam. As que funcionam tiveram que ser desligadas porque estavam no nível do chão. A água vai lá, a energia elétrica vai energizar, você vai matar todo mundo. Então, quer dizer, temos sim, como colocou o Ailton, responsabilizar aqueles que têm a responsabilidade. Ora, se eu escolho o Ailton para meu prefeito, eu quero que o prefeito pense em tudo, ou pelo menos nas prioridades. Da mesma forma, o governador e por aí vai. Então, nesse momento, o governador do Rio Grande do Sul, que falou bastante, tentou ser candidato à presidência, não conseguiu, teve uma disputa dentro do seu próprio partido com o João Dória, que era o governador do estado de São Paulo. Se ele não consegue resolver as prioridades do seu estado, que sai de um país desse tamanho. Pois é, sem dúvida, ele não agiu bem, como também não agiram bem o que a gente aparentemente vê, os prefeitos. Eu vi de uma entrevista do prefeito de Porto Alegre, por exemplo, que disse que, apesar de ter sido avisado, eles não achavam que seria tão crítico, apesar de terem sido avisados lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acompanha essas mudanças climáticas, e também os climatólogos disseram que era para se preparar por uma coisa muito, muito forte. Eles não acreditaram, tanto que os avisos, né, isso eu ouvi dele, os avisos de saída tardaram a ser feitos. E aí, quando percebeu-se que a inundação ia ser muito forte, Sim. O prefeito fez um vídeo nas redes sociais. Porra, que a água vem aí. E aí foi aquele desespero total, aquelas
coisas de filmes que nós vimos de Hollywood, as pessoas saindo com seus veículos desesperadas, entupiram lá os acessos e aí as pessoas acabaram ficando no meio. Ilhadas, né? Ilhadas. Exato. Então, houve, sim, aparentemente, uma falha muito grande de um procedimento que deveria ter sido feito. E não foi. E agora eles estão colhendo lá esse resultado terrível, essa tragédia imensa. Eu vi um empresário, Luciano Hang, que é o dono da Havan, dizendo que todos os esforços possíveis dos grandes empresários estão sendo feitos, pondo dinheiro do bolso, ajudando, ele colocou helicópteros, o que ele tem à disposição. Mas ele declarou o seguinte: se o governo federal e o governo estadual e os entes, né, da federação não se ajudarem, o Rio Grande do Sul é em estado falimentar. Sim. E não vai ser em 20, 30, 40, 100 anos ou mais para esse estado tentar se reerguer. Ele dizia, e isso eu concordo com ele, é muito polêmico, mas eu concordo com ele, elencar os responsáveis e culpá-los na medida judicial que couber. Sim. Porque ele disse que se haviam 400 milhões, pode não ser o suficiente para resolver, mas não temos nenhum recurso, que estávamos fazendo obras do estado inteiro. Opa, você tem uma justificativa. Não haviam obras. Outra coisa, justificar que o muro enfeiava a cidade, ora, se for por isso, a Holanda, então, estaria já submersa há muitos anos. Ela é cercada por diques e muros. E mais ainda, ele disse que quando foi indagado na construção da sua loja em Lajeado, e aí foi muito bacana ter podido ouvir, ele sentou, o Emílio, Ailton, a Amália, que está mandando um bom dia aqui também, a nossa Dininha, que está por aqui, o Rogério Perim, que está lá em São Bernardo, dizendo que as tragédias no Brasil, elas nem sempre são anunciadas, mas elas são sempre esperadas. E aí, quando acontecem, aparecem os pais da providência, que ela nunca chega também, e sim apenas a remediação. Onde estão aí os homens para salvar o país dessa situação? Vamos precisar de todo mundo. Mas se a gente pegar no ponto de vista, o Luciano Hang diz o seguinte: o local que ele construiu, a loja dele, é uma loja que aparece nas imagens, a 31 metros do nível da profundidade daquele rio, que no máximo deveria alcançar 13 metros. 13 metros não chegaria na sua loja. Com 22, que foi dito pelo engenheiro que construiu a loja, assim, com 22 essa água chegaria no estacionamento. Então a loja foi feita com 2 andares, a parte de baixo com estacionamento e a parte de cima a loja, para você ter acesso de rampas e escadas rolantes. Chegou a 35 metros do leito do rio até a loja. Ele disse, ora, por mais que tivéssemos pensado, mas não havia nenhuma obra de contenção em nada, a ponto de a rodovia, vocês devem ter visto que passa em frente, foi totalmente destruída, não sobrou nada. O empresário está pondo dinheiro do bolso, está contratando empresas para tentar ajudar, para ter fluxo na cidade, porque senão ninguém entra, ninguém sai. O Emílio e Ailton e Emílio. Aí gera uma situação, né? Isso é em Lajeado. É incompetência do município, que espera o Estado, e o Estado fica acéfalos, nada providencia. Não, na verdade, o que acontece? Eu acho que tem toda uma série de agentes aí atuando que a gente precisa também esclarecer. Eu acho que, no caso, as câmaras municipais, que é elas que fazem os planos diretores, que ocupação de solo dentro do município, a flexibilização da legislação ambiental, que o governador do Rio Grande do Sul tem uma responsabilidade, que nos últimos anos ele tentou agilizar, fazer o fast track lá com as autorizações ambientais, e isso aí geralmente causa desastres, problemas, porque é algo que tem que ser analisado detidamente, com muita, vamos dizer assim, com muita parcimônia, porque, não, temos que gerar emprego, temos que fazer a economia avançar, mas não desse jeito, expondo a riscos, né? E outra coisa, aí vamos colocar também a parte do CREA, dos engenheiros, do CONFE e tudo, que com essas mudanças ambientais, com essas mudanças rápidas climatológicas, isso daí tem afetado o quê? O regime das chuvas, os rios, como é que a quantidade de água que está indo para os rios, e também falta também alertar os nossos governantes de que os nossos parâmetros, talvez, de engenharia estejam ultrapassados. Por exemplo, se vai chover 300, 400 mililitros naquela região, então não vai se calcular o parâmetro de subida de rio para 13, 12, vai subir 22 metros, 30 metros, 40 metros. Então os engenheiros também têm que ficar cientes disso. Uma outra coisa... Pois não, Hilton. Outra coisa, e também o problema não está só restrito ao Rio Grande do Sul.
Hoje o Rio Grande do Sul está na Berlina, está Exato. sob os holofotes, mas recentemente nós passamos por uma seca violenta na Amazônia. Exato. Chuvas também na Bahia. Chuvas na Bahia, tivemos ano passado chuvas aqui no litoral norte que Espírito arrasaram. Santo também. Espírito Santo e tudo. Rio de Janeiro é comum acontecer O tragédias. Centro-Oeste também está passando por uma seca violenta. Então a gente tem que ver todas essas mudanças climáticas, como elas estão afetando a vida do país e alertar os engenheiros que têm um papel de técnicos, de falar, de expor os números, de expor a realidade, as tendências. Os conselhos de engenharia têm que colocar isso em cima da mesa. Olha, não dá. Ou nós começamos uma política para reverter, ou pelo menos para minorizar esses problemas climáticos, ou então nós vamos viver de desastre em desastre. E a economia do país vai junto. Sim. Porque você vê que quanto tempo que a economia do Rio Grande do Sul, uma semana parada, quantos empregos que estão aí em risco, o polo eletromecânico lá de Gravataí tem uma GM, uma Tramontina lá na Serra, em São Bento. Várias empresas que são Gonçalves, de caminhões e ônibus Marco e tudo. Polo, Marco Polo, empresas importantes aí que estão paradas, empregos aí que estão em risco. Empresas de máquinas e implementos agrícolas, tá e tudo parado. 70% da safra brasileira de arroz. Só isso. Só para antes da gente ir para o intervalo, Emílio, olha os números aqui, ó. Com 9 mortes confirmadas no dia de ontem, no domingo, o Rio Grande do Sul já registra 145 vítimas, que infelizmente eu acredito que é um número bem aquém da realidade. Vão aparecer mais. Por conta dos temporais, das cheias que atingem todo o estado desde o final de abril. Final de abril começaram as chuvas. O último boletim da Defesa Civil contabilizou 132 desaparecidos e 806 feridos. Com a chuva no estado, o número de pessoas fora de suas casas aumentou cerca de 441 mil pessoas, registrado no sábado, dia 11, para mais de 618 mil pessoas sem estar em casa, saíram das suas casas. Mais de 81 mil estão em abrigos, 538 mil estão desalojados, em casa de amigos, parentes e até saindo do estado, indo para outros locais, para famílias. Municípios afetados, 447. Pessoas em abrigos, 81.200. Desalojados, 538.743. É mais do que a população de Santos aqui, que é 420 mil. Afetados, né? 2.115.703 habitantes. Feridos, 806. Desaparecidos oficialmente, 132. Óbitos confirmados, 145. Pessoas resgatadas, 76.399. Animais resgatados, Virgínia, 10.555. Vale lembrar que entre bois, vacas e porcos, cavalos, vários, mas muitos óbitos. Eu vi uma imagem, parece aquelas imagens, né, Emílio, de filme que a gente assiste na televisão à noite, no sábado, que a gente está afim de ficar acordado e assiste filme de terror. Eu vi um sujeito com um carro, a frase que ele dizia é o seguinte: meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, eram animais mortos em propriedades de todos os lados. Sim. Aqueles bois já enrijecidos, né, pela morte. Se for contabilizar por aí, Emílio, Ailton, é um prejuízo, não somente pessoal, mas para o Estado e para o país, gigantesco, talvez incalculável. É incalculável, eu com acredito, certeza. porque vão aparecer coisas aí, né, os animais principalmente. Safras, né? As safras destruídas, que já tinha ocorrido uma quebra de safra, já por causa do tempo, da natureza. Eles tiveram problema em setembro que ainda não se recuperaram. Você mencionou que não usaram verbas destinadas para isso. Aí a gente já caracteriza até uma certa omissão, não é, do poder público do Estado. E é uma tragédia não só para o Rio Grande do Sul, é uma tragédia para o Brasil, porque, como mencionou o Ailton, nós produzimos tudo lá, quase tudo. Acende o sinal de alerta para o país inteiro que já passou da hora de termos um plano para o país, uma política adequada para catástrofes ambientais, rever, né, a disputa no Congresso Nacional, centrão, esquerda, direita. Precisamos ter uma convergência de ideias, uma convergência de valores, uma convergência de sentimentos. Nós não temos isso no não país. Temos. Só temos essa dicotomia, né, alimentada pelo ex-presidente e pelo atual presidente, que ficam
nessa bobagem total, esquecendo que o país precisa ser governado e que existem, Exato. a maioria não tem o menor interesse nessa briga política. Você mencionou aqui das eleições, estão preocupados com as eleições. Nós não sequer tivemos as eleições municipais, né? Deveríamos estar preocupados com elas. Rio Grande do Sul, por exemplo, com certeza a eleição não vai ocorrer. Ou se ocorrer, vai ser uma coisa muito difícil, né? De as pessoas e aí o que acontece com essas tragédias que você falou passou da hora. Nós, se não me engano, nós vamos ter a COP agora em Belém, do Pará. Isso. Né? Mas esses encontros de grandes líderes, de grandes personalidades, para mim, são inúteis do ponto de vista pragmático, porque nada sai de lá. Apenas um relatório bonito, com palavras lindas, Sim. discursos vazios, e ali no dia a dia a gente vê o Rio Grande do Sul, o Brasil, se a gente lembrar, teve lá em 1993, Sim. aquela conferência do meio ambiente no Rio de Janeiro. Exato. O presidente era o Fernando Collor, não é? O Rio de Janeiro ficou até fechado, com o exército, com medo das favelas e tudo mais, né? Muita gente não vai lembrar. E de 93 para cá, o que nós avançamos? Lá naquela época já se falava em mudanças climáticas. Sim. E o que nós fizemos daí para frente? As favelas, só para falar em habitação, se proliferaram, né? Sem nenhum controle. Volta e meia a gente tem aí na época de chuvas desabamentos, porque as pessoas constroem em locais inadequados, em costas, Sim. principalmente. Não fizemos nada. Será que nós vamos fazer? O presidente, por exemplo, está preocupado se vai deixar vir o presidente Putin da Rússia ou não. Exato. Em vez de se preocupar com o meio ambiente. Então, eu acredito que, infelizmente, no Brasil nós não temos pessoas que estão preocupadas com o Estado, com a nação brasileira. Estão preocupados com seus egos e com suas candidaturas. E alguns professores, Ailton, no sábado, a gente vai para o intervalo, mas antes só fazer esse comentário para o Ailton aqui, para o Emílio, para você também, mandar um abraço para o Aguinaldo, também de São Vicente, dizendo que, e você tem razão, eu ia tocar nesse aspecto mediante o que você falou, viu, Aguinaldo? Ele que é de São Vicente, lá do Jockey Club, que as transferências só acontecem de problema. Eles minimizam num local e vai para o outro local. São muitas... eu comentava isso, Aguinaldo, com o doutor Emílio aqui, quando ele chegava, as ocupações. Eu fiquei pasmo, né? Por que muita gente optou em morar no Rio Grande do Sul? Porque é tradicional no Rio Grande do Sul ocupações de áreas que você tem lá a grilagem, você não tem nenhum documento, e você comprava terras muito baratas. Então, a pessoa, na opção de comprar a sua terrinha barata, ou montar a sua casinha, vai para qualquer canto, sem nenhuma infraestrutura, sem saber dos riscos de morar em tal áreas. E o que os poderes fazem? Absolutamente nada. Depois tem que remediar. E aí, na catástrofe, nem remediar não vai, né, Ailton? Então, a gente percebe que a gente não tem um planejamento costeiro. Eu dizia aqui para o doutor Emílio, para que vocês tenham ideia, procurem no mapa. Eu fiquei muito pensativo. Rio Grande do Sul, vamos lá, é um estado de muitas montanhas e vales. Consequentemente, esses vales você tem muitos rios. E esses vales você tem o quê? Algumas lagoas. Então, vamos pegar Rio Guaíba, que tem aquela imensa bacia. Sim. Em Porto Alegre. Mas aquela imensa bacia em Porto Alegre é extremamente pequena perto da Lagoa dos Patos. Sim. Que ela é 4, 5, 6, 7, 10 vezes maior que o Guaíba ali, a bacia em Porto Alegre. E veja o que aconteceu com Porto Alegre. Só que toda a água que vem das montanhas do Rio Grande do Sul, que vai desaguar no Guaíba, o Guaíba tem que desaguar em algum lugar, na Lagoa dos Patos. Para sair da Lagoa dos Patos em direção ao oceano, tem um canal muito estreito, já passando por Rio Grande, Pelotas e por ali vai. E aí esse professor, um professor até alemão, de geologia, e ele dizia muito, né? Ali é a única saída da água. Então é ali que o governo federal, o governo estadual tem que atacar. Uma grande obra. É uma obra gigantesca e milionária, mas seria uma saída por quê? Você tiraria aquele gargalo ampliando a passagem. Você não teria mais Guaíba, a Lagoa dos Patos, mantendo aquele nível de água. Agora, dá para esperar uma obra dessa no Brasil, Ailton? Não dá, porque isso aí deve ser outro canal. Desculpa o português, mas a comparação às vezes esdrúxula, seria construir talvez outro canal do Paraná. E com a dificuldade que ali, as margens do canal lá do sul, elas são ocupadas por indústrias, habitações exato. e tudo. Então você tem que desapropriar muita coisa. Desapropriar muita coisa para poder alargar. E quanto de material vai ter que se tirar dali
da calha também do canal para poder ampliar o escoamento das águas. Eu acho que, tudo bem, é uma solução, mas não impede de se tomar outras soluções, que é a ocupação do solo, uma política rígida. As prefeituras, os vereadores, estamos em ano de eleições municipais, os vereadores também têm que tomar... Os vereadores e os nossos congressistas, né? E assembleias eleitorais. Não adianta brigar com a natureza vai levar todo mundo de rodão, inclusive as classes favorecidas. Se nós não cuidarmos do meio ambiente no Brasil, nós vamos ter um grande batom-mouche. Batom-mouche foi aquele barco que afundou em 1988, na virada do ano, lá no Réveillon, e boa parte das pessoas que estavam dentro eram pessoas de classe alta, que foram ver a queima de fogos na Baía da Guanabara. Me desculpe a metáfora, mas é isso que vai acontecer com o Brasil. Se a gente não cuidar do meio ambiente, vamos ter um batom-mouche aqui do tamanho do Brasil e que vai levar a classe alta junto. Exato. Então, não pensem os nossos congressistas, nossos vereadores e deputados estaduais, que eles estão imunes. Não, eles e as famílias deles não vão sofrer com isso daí. Inclusive as propriedades deles, que os que hoje estão ganhando bilhões com a soja, nós vamos ter um regime tão maluco de clima, de tempo, que até as safras do agronegócio vão ficar comprometidas, que tem aí ajudado a alavancar a economia do país. Eu vou um rápido intervalo, nosso primeiro, já às 9h15. Em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, você que precisa importar e exportar, faça com quem tem conhecimento e equipe para isso. Acesse QR Code pelo mmunizlogistica.com.br, também Forte Vistorias Automotivas, com 9 endereços. Você tem Joaquim Távora 41 em Santos, Ademar de Barros 2765 no Guarujá, Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, em São Vicente, na Antônio Henrique 230, no centro, no Boqueirão, na Praia Grande, na Kennedy 547, na Aviação, na Kennedy 4.438, na Vila Mirim, Ministro Marcos Freire 31.523, no Vale do Paraíba, em Santa Branca, perto de Jacareí. Alô, amigos aí da região do Vale do Paraíba, hein? Um abraço aí para o seu Elias Menezes, está lá na região, está em Cachoeira Paulista, um pouquinho mais para frente ali, e já conhece lá o pessoal da Forte, na Capitão Constâncio Santana 368. Em São Paulo, na Avenida Itaquera, no 2428. Também saudar aqui a Enge Plus. Deixa eu parabenizar o Roberto Barroso, gente, fez um programa belíssimo na TV Santa Cecília, falando sobre o mercado imobiliário, um formato diferente, com especialistas. Parabéns ao Roberto Barroso por falar desse mercado crescente, né? E quando a gente imagina que mais empreendimentos estão surgindo, precisamos também de condição técnica para isso, precisamos de obras, né? Porque quanto mais pessoas morando, mais adensamento, mais obras precisamos em toda a região. E ele vai passando para você que você ainda tem a oportunidade de comprar sua unidade no Mykonos, faça o seu contato com a Enge Plus pelo engeplus.com/Mykonos. Tem o Ilha de Mal, tem no canal 5, belíssimo edifício em construção, na Almirante Cóquer 32, engeplus.com/Malta. Tem o Bali, o último lançamento agora da Enge Plus, há 2 meses, um lançamento de sucesso na Próximo de Souza, um condomínio com 2 e 3 vagas de garagem, ponto de energia elétrica para carros, fechaduras eletrônicas, depósito individual, fazenda solar, tudo isso na cobertura de um edifício residencial que é o Bali, com 2 e 3 suítes, de 98 e 158 metros quadrados. Também lembrando que o grupo tem a Enge Life, que é a caçulinha de construtoras, né, Enge Plus e Enge Life, que traz o Piazza Torino, conceito Smart para a Baixada Santista, com 3 espaços de conveniência e mais. São plantas, gente, que o pessoal às vezes pergunta, o conceito Smart que é? São Paulo, eu caí para trás, né? Um apartamento, não posso chamar aqui de apartamento, né? 14 metros quadrados, 684 mil em São Paulo, que eles chamam de estúdio. Sim. A gente está no estúdio aqui, então vamos morar dentro do estúdio, né? Só que o Piazza Torino não, ele tem 38 metros quadrados, 56, 67 metros quadrados, num condomínio com muito lazer e conveniência, 13 espaços de lazer e conveniência, que você vai curtir com uma qualidade maravilhosa. O vídeo você confere todos os dias com a gente. Conceito moderno de moradia. Conceito moderno. E todo pronto. Todo pronto. Você só vai montar a sua unidade. O resto, todo piso frio, áreas de lazer, conveniência, academia, tudo montado para você na cidade de Santos, e você vai fazer um grande negócio. Acesse construtorangelife.com.br.
Virgínia, vamos ao intervalo também em nome de Ronaldo Martelinho de Ouro, que solidarizou com os amigos do Rio Grande do Sul. Ele tem vários amigos lá também, mas você que está com o seu carro amassadinho, Comendador Martins, 191, na Vila Matias. Também M. Rocha Contabilidade. O mês está passando, hoje é dia 13, hein? 13 de maio. Até vale lembrar, para os amigos do Rio Grande do Sul, foi empregado em mais 2 meses, né, Ailton? Sim. Para se entregar a declaração de imposto de renda, até muito justo, porque também, depois de uma tragédia como essa, Emílio, cobrar a declaração de imposto de renda de alguém é demais. Né? Aí é crueldade, né? Crueldade. Não, é outra coisa. Você vê que também as pessoas, todos aquele grupo de pessoas que assessora, contadores, todos esses aí foram afetados. As pessoas perderam também seus computadores, suas máquinas, seus documentos. Sim, perderam tudo, perderam a casa, né? A casa, né? Bem lembrado, a casa, escritório e tudo. Então, fica difícil, né? Aí faz a declaração de imposto de renda como, Emílio? Não tenho mais nada. Isso. Não tenho bens. Zero. Não tenho renda. Então, estou isento por 10 anos. Eu vi uma senhora dizendo que ela é a 3ª vez que ela perde tudo, viu, Emílio? Ailton, perco tudo. Dessa vez a minha casa foi levada, caiu. Ela disse, não tenho mais forças. E aí um socorrista o abraçou e dizendo, o povo brasileiro vai ajudar a senhora, que ele não tinha o que falar, né? Então ele tentou ser ali o mínimo, mas é muito difícil. Aí imagina uma pessoa dessa, ela estava inclusive tentando procurar o marido dela, que a casa dela ficou submersa, tanto que veio a cair. Casas de alvenaria desapareceram. Exato. Sim. O Emílio, doutor, dois advogados aqui. O governo tem que ter a sensibilidade de criar uma forma de salvar essas pessoas. Que os problemas psicológicos serão tamanhos. Eu não quero nem concluir a minha frase, que você já imagina o que eu estou dizendo. Sim. Tem gente que não vai ter força para permanecer vivo. Sim. Aquela coisa de assistência à saúde mental também. Primeira é salvar as pessoas da água, de risco de perecimento físico. E depois a parte de equilíbrio mental para as pessoas também poderem reconstruir suas vidas. Né? Isso aí é mandatório, né? É uma coisa que não dá para escapar. Não tem jeito. Elas não têm para onde voltar, né? Então, o governo, eu espero que estejam providenciando aí barracas de campanha, porque eu acredito que eles vão viver durante bastante tempo em barracas. Uma coisa, desculpe até cortar Emílio e Edu, que muitos ali são propriedades de gerações. Então, o avô morou ali, o bisavô, então, quer dizer, é uma coisa de uma herança já de família. O prefeito de Canoas, eu acho que foi muito... me foge agora o nome dele, mas ele foi muito corajoso, dizendo o seguinte, na minha cidade, alguns bairros já deixaram de existir. Tá? E eu estou, nesse momento, já oficiando ao governador, percebi uma certa rusga, e ao governo federal, que preciso de linha de crédito. A prefeitura já está comprando 3 áreas dentro do município, fora daquela região, para edificarmos novos bairros. E não importa como e sim quando, nós vamos começar a levantar casas assim que puder, ruas, e vamos fazer. Só que veja lá, o prefeito sozinho não vai conseguir. Não vai. Ele vai precisar do Estado, vai precisar da União, iniciativa privada, o que for possível. E aí, até ele disse, se for necessário, o município vai tentar ter o Banco Mundial para levantar recursos, porque essas pessoas não têm onde morar, não têm onde ficar e perderam tudo. Elas têm a roupa do corpo que foi doada por alguém. Mas dificilmente ele vai conseguir algum empréstimo do Banco Mundial sem aval do governo estadual ou federal. Então, cabe a esses entes, né? Da União. União. E outra coisa, a reconstrução da infraestrutura, levar a infraestrutura para essa nova área que vai ser ocupada, saber também se essa área que está sendo ocupada é adequada para receber moradores. Se não tem risco também, né? De tirar a pessoa de um lugar que já está comprometido para outro lugar que vai ser comprometido lá na próxima chuva. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque você falou no começo do programa, você comentou aí a respeito do tremor de terra no Rio Grande. Na volta eu vou falar. E o Rio Grande do Sul, já há décadas, já tinha problema com erosão. Sim. E uma das imagens que apareceram recentemente, aí, justamente nessa época de chuvas aí dessa última semana, agora foi de uma grande erosão num terreno lá, numa cidade, não sei se é Canela, uma cidade turística muito bonita lá do Rio Grande. Tivemos em Gramado. Então quer dizer que precisa ver se essas regiões também não são regiões também que estão sendo comprometidas por erosão. Exato. Muita coisa vai ter que passar
por estudo e estudo rápido. Não é muito de bem afogadilho feito, que se tomam essas medidas. É claro que o prefeito tem muita vontade, com certeza, de dar uma resposta à população, mas não vai ser fácil. Virgínia, vamos ao rápido intervalo. Já estamos com 9 horas e 23 minutos. Eu vou tomar até um café, porque eu estou vendo aqui que os temporais lá, né, trouxeram esse tremor na madrugada em Caxias do Sul, muito próximo onde mora, inclusive, lá o seu irmão, né, que mora em Guaporé, região serrana lá do Rio Grande do Sul. Guaporé foi dividida em duas situações, a parte de baixo inundou e a parte de cima não inundou. Mesmo assim, geólogos dizem que o solo está muito molhado e risco de desmoronamentos e desbarrancamentos podem afetar toda a Serra Gaúcha. Bento Gonçalves, nós tivemos ali Canela, Gramado, vários municípios com solapamento, com desmoronamento, então é muito risco. Vou rápido intervalo. Você quer um café com a gente? A gente vai tomar o café. Pena que não dá para passar pela imagem da câmera, mas vamos tomar um café para você também, com muito carinho, muito respeito aos nossos ouvintes e espectadores. Mandar um abraço para a Miriam. A Miriam está no interior. A Miriam está em Iracemápolis. Iracemápolis, se eu não estiver enganado... É Terra do Elano. É isso, não é? É Terra do Elano. Então, um abraço aí. Ela diz que Iracemápolis é uma cidade que espera por crescimento. Indústria automobilística chegou, além do agronegócio, né? Da pecuária e também do plantio, mas ela diz que está muito seco por lá, não chove e está difícil de manter a respiração por lá. Aqui também, viu? No litoral não chove, eu fiquei na semana passada parecendo, não saía nada, né, da voz, mas a previsão do tempo, segundo o IMET, é que a partir de hoje, no final do dia, devemos ter uma virada de tempo no sudeste. Chuvas devem chegar aqui no sudeste, baixar a temperatura, não muita chuva, mas sexta-feira, Virgínia, você lembra? Trouxemos aqui o Paulo Ricardo, ele que é engenheiro da Defesa Civil de Santos, ele é o coordenador de riscos. Olha que função, coordenador de riscos, né? Dizia que se essas chuvas caíssem aqui na Baixada, teríamos muitos problemas também, não é só o Rio Grande do Sul. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Após a atualização da taxa de 3 semanas, as aulas retornam na segunda-feira lá em Patão, mas somente à tarde. Um dia essa volta à tarde, porque metade do dia já se foi, né? Então não terá aula agora pela manhã, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no sábado, acho que o Santos ficou comovido com a catástrofe do Rio Grande do Sul e não entrou em campo. Não viu a cor da bola e o Amazonas venceu 1-0 e acendeu o sinalzinho de alerta para o Carille, né? 2 times que o Santos venceu no campeonato estão lá na zona de rebaixamento da Série B. O Amazonas é o último, só tinha 1 ponto. Então, o Santos não está, sabe, assim, dando aquela... Precisa refletir ver o que aconteceu direitinho aí, porque a coisa o campeonato está no começo e ainda tem tempo de se ajustar, está tranquilo. Agora, antes de retomar o assunto também lá do Rio Grande do Sul, a gente depois volta a falar dos tremores. Sabe onde está tendo um tremor danado? Diz que a mesa está balançando, é um tal de bater na mesa e um lado quer e o outro diz não. É no Banco Central. Lá está um tremor, porque, inclusive, é o seguinte, tivemos na outra semana uma queda menor da taxa Selic, mas ficou muito escancarada aí a disputa pelo poder do Banco Central, onde nós vamos ter, no final do ano, por ano que vem, um novo presidente para ser escolhido. E surgiu ali o nome com muita força agora do Galípolo, que já está lá dentro, e distribuindo carta, né? E diz que o Galípolo tem feito o jogo que o governo quer, o presidente quer. Ele foi contrário a diminuir para 0,25, queria manter 0,50, e a banda do lado de cá, por isso que embaixo diz que é um tal de chutar pé do outro, é meio... sabe? E aí aquilo ali, criou-se um muro, né? Isso pode ser difícil para essa mudança, mais complicado para o setor da economia nacional, que passa pelo Banco Central, essa questão da definição da taxa de juros. Eu entendo que essa disputa vai continuar até o final do ano, e agora com essa crise, essa tragédia do Rio Grande do Sul, que vai ter, lógico, seu impacto na economia nacional, dificilmente o Banco Central vai, digamos, adotar quedas mais acentuadas da Selic. Eu acho que o 0,25 veio para ficar aí até se houver quedas da Selic, o 0,25 vai ser a normal por um bom período aí. Eu acho que até por questão de cautela, porque nós não sabemos, por exemplo, o efeito das perdas, né, por exemplo, do arroz, da inflação, como é que isso aí vai repercutir, se vai haver e que nível que vai haver, se houver, né?
E a outra coisa também, o quanto que o governo brasileiro vai ter que injetar do orçamento para recuperar ou para tentar, né, estabilizar o Rio Grande do Sul. Então, já se calcula aí 50 bilhões, o número mais ou menos aí ponto de partida, 50 bilhões que o governo vai ter que injetar 50 no Rio Grande do Sul. Bilhões de bola para injetar no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o ponto de partida. Não se tem nenhum levantamento ainda. A gente tentou mudar a pauta, você não consegue porque tem uma relação direta. E mais, então preste atenção, Emílio, isso aqui é bom de conta. Obras contra enchentes estimadas em 7 bilhões. 7 bilhões. Eram antes da tragédia. Se arrastam há 15 anos, pelo menos. 6 estados. Você sabe que vocês têm chapéu? Aquele chapéu Panamá? Não, né? Alguém tem. Não, Panamá. Eu tenho lá. Então, tem governador que comprou uma frota de chapéu para levar para Brasília. Não, eu acho que nem chapéu, acho que é aquela cartola, sabe? Que é bem fundo. Deve ser. Cabe mais dinheiro. Mágico. Há 15 anos, 6 estados esperam por recursos. Então, vamos a eles. Bahia sofreu recentemente. Governado pelo PT, hein? PT. Espírito Santo sofreu enchente recentemente. PSB. Pernambuco. Teve agora recentemente Fortaleza. PSDB com esqueci o nome Lira, Raquel Lira. Raquel Lira. Rio de Janeiro. Do Cláudio Castro. Que está ali, também. Que está ali naquele negócio de vai ou não vai. É PSD. PSD, né? Santa Catarina. Santa Catarina do Jorginho Melo. Jorginho Melo, que é PL. PL. E Estado de São Paulo. Do Tarcísio, que é Republicano. Todo mundo esperando investimentos aí. Aí o governador do Rio Grande do Sul tinha 400 milhões para obras contra enchente e estava dizendo em derrubar os muros de Porto Alegre e o dinheiro está lá guardado. Será que ele vai usar esse dinheiro agora, Emílio, para fazer alguma coisa ou ele vai continuar guardado? De fato, ele deveria agora aproveitar a oportunidade, né? E utilizar esse dinheiro, porque já que está guardado por algum motivo coisa, né? não muito bem explicado, né? Ele que use esse dinheiro agora pelo menos nas obras de infraestrutura, talvez a infraestrutura que eu falo é o que eles estão fazendo, pistas paralelas de aterro para conseguir acessar os municípios. Prefeito de Canoas, você está falando isso, Emílio? O prefeito de Canoas, ele deu uma lição, ele falou, desculpa a minha incompetência de não ter podido fazer mais para a população, porque eu não tenho recursos. Mas ele disse que uma avenida, vamos imaginar, uma avenida à beira-mar lá, que é nível do rio, ele tinha que fazer lá uma reforma dessa avenida, a população reclamando. Ele falou, nós vamos ter que causar um certo infortúnio, a gente vai levantar essa avenida em 1,5 metro. E muita gente até criticou, dizendo, não, prefeito, só vai trazer. Esse trecho não sofreu alagamento agora. Quiçá toda a orla lá do rio fosse levantada, você criaria um dique natural. E ele falou, os municípios que cercam toda a parte de rios no Rio Grande do Sul, precisamos de recursos. E é muito dinheiro. Tem município que não tem dinheiro para saúde, para educação. Como é que vai fazer a obra? Imagina um município de 4, 5 mil pessoas. Ele não tem dinheiro nem para pagar os funcionários públicos. O Congresso Nacional está numa disputa danada, para não falar outro termo. Inclusive, o Haddad tentou acalmar aí para o Dia das Mães, dizendo, não, calma, já um pré-acordo para a folha de pagar, a desoneração da folha, 17 setores, mas vamos conversar para o ano de 2025. Vamos tentar fazer. Agora, espera lá. O governo liberou recursos de 6 bi. Para a direita. 6 bi, né? Para o fundo dos partidos. Tem a questão da verba para a eleição. É muito dinheiro. Eu não vi nenhum deputado, não vi o Arthur Lira, não vi no Senado o Rodrigo Pacheco falarem, vamos fazer aqui sessões extraordinárias para destinarmos esses recursos. Como o Emílio colocou, Ailton, o Rio Grande do Sul não vai dar para ter eleições esse ano. Será que aquele dinheiro todo dos partidos, o fundo partidário, não poderia ser revertido para obras agora? De pronto, assim, não pode, porque é uma verba que tem destino certo. É carimbada. Né? A famosa verba carimbada, então não dá para simplesmente... Mas não daria para ter um esforço concentrado em mudar aí isso? Precisa ver a legislação da forma que... Eu não lembro se foi definido em... Uma catástrofe? É lei, porque isso aí... É lei ou PEC? Foi emenda constitucional? Eu não lembro. Eu também precisava... De qualquer forma, precisa uma mudança legislativa
legislativa, seja lá qual for. Não dá para simplesmente... O tipo de diploma legal que vai exigir. Porque aí eles incorreriam em malversação de verba pública e responsabilidade fiscal e tudo mais, né? Então, dessa forma, não dá para fazer. Mas eles precisam rapidamente deixar as picuinhas políticas de lado nesse momento e, como ocorreu na pandemia, né? A gente percebeu que houve, sim, excetuando o ex-presidente da República, houve sim uma convergência dos três poderes para que as pessoas pudessem ter um certo conforto durante a pandemia. Nesse momento é a mesma coisa, nós estamos numa tragédia imensa, num estado que foi destruído, eu fiz a conta agora, 98% do estado foi atingido, das cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então é preciso convergir agora todos os esforços para conseguir dinheiro, que é só a partir daí que o Rio Grande do Sul vai conseguir sair desse problema e talvez daqui a talvez uma década deva levar para uma tragédia imensa dessa. Olha aí, atenção, prefeito de Gramado, o senhor anda dando entrevista dizendo que precisam liberar estradas para o turista chegar em Gramado, preocupado com o turismo. O G1, nós tivemos agora há pouco, né, um desmoronamento de quase que uma rua, não era uma avenida, duas mãos, lá em Gramado. Desmoronou toda e era um acesso a bairros mais altos de Gramado. Então, eu estou vendo aqui a imagem absurda. Aí, simplesmente a avenida deixou de existir. Desceu um morro abaixo. Então, isso ainda vai acontecer muito. O solo está extremamente encharcado e Gramado está em cima. Se isso acontecer em Gramado e acontecer ali em Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Antônio Bar, isso vai virar uma tragédia ainda maior, porque essa água vai descer com mais barro e mais lama e vai chegar até Porto Alegre. Nós estamos precisando um esforço. Nesse momento, acho que foi ontem, o Joe Biden, eu fiquei até, ontem eu quase nem dormi. Ele disse que estava profundamente sentido, ele e a esposa, acho que nem comeram, não almoçaram, dizendo, preocupado com o Brasil. Olha, a humildade nessa hora, se o senhor presidente Lula liga para o Biden, é o seguinte, eu preciso muito da sua ajuda, mas ajuda mesmo, do que for possível imaginar, tudo, né? Aí a gente conversa aí futuramente do que nós podemos nos ajudar, eles têm interesses comuns aqui no Brasil, até base militar, os Estados Unidos têm uma ideia, e o governo anterior, o Ailton já participava com a gente, o Emílio não, agora, mas eu lembro na época, falava-se em 4 bilhões de dólares que os americanos de primeira queriam investir no Brasil, e o Bolsonaro, esses 4 bilhões de dólares muito me deixam felizes, né? Quem sabe conversar agora para os Estados Unidos, inclusive, New Jersey, né? Quando você pega Nova Orleans sofreu há quase Katrina, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. E ela se recuperou. Claro, áreas foram abandonadas, né, Emílio? Você até comentava, mas eu vi o que foi feito ali, e nós tivemos mais 2 tufões e furacões na região agora, que nada afetaram. Porque agora a cidade toda é cercada, um sistema gigantesco, são 3 bases, né? Com portas, tudo. Nossa, e o bombeamento gigantesco de água. Então, fez efeito. Talvez no futuro não faça, mas nesse momento faz. O que está sendo planejado para o Brasil, para as áreas de risco? Nada. Olha, não existe um órgão, não existe uma coordenação em nível nacional. Tem o CEMADEM, tem um órgão que dá os alertas, mas não tem o órgão... Isso é consequência das águas, infiltrações, solaparam o solo todo e vai descer. Vai caindo tudo. Olha, não tem um órgão que coordene, não precisa criar um novo órgão, mas criar digamos, um centro, coordenando as Forças Armadas, coordenando a parte de meteorologia, a parte de ANA, que é a Agência Nacional das Águas, todos esses setores, para que a gente tenha um planejamento estratégico. Olha, precisamos recuperar o quê? Precisamos consertar essas políticas aqui, mandar projetos de lei para o Congresso para acertar isso daí. Porque senão a gente vai vivendo cada vez piores, né? Eventos dessa natureza. Não tem jeito. Você vê, no Rio Grande do Sul, nós tivemos afetadas 70% da safra de arroz no Brasil. Agora, quando na necessidade de socorrer a população do Rio Grande do Sul, você não tem o aeroporto
Mas aí eu ia falar, Ailton, você ia falar, você tirou aqui. Eu vi uma matéria, inclusive, olha só, ontem, muita gente foi pega de surpresa com o movimento de policiais no aeroporto totalmente inundado do Rio Grande do Sul. Descobriu-se, e ainda bem que foi a polícia, que haviam lá mais de 3 mil armas de grosso calibre novas em caixa. Vocês viram a matéria? Aí a Polícia Federal fez o quê? Montou uma operação, inclusive agora, agentes ficam lá extremamente bem armados durante noite e madrugada no aeroporto. Mas você imagina, se o poder paralelo descobre, provavelmente sabia. Só que Eu acho que não sabia, por isso que não fizeram nada. Então, mas se sabia, estava tentando o momento certo para tentar agir. Só que não deu tempo. Agora, um engenheiro de Porto Alegre deu a seguinte declaração: o aeroporto de Salgado Filho era extremamente pequeno e sucateado. Quando levantou-se a ideia de fazer a ampliação e a reforma, ele havia citado, ele tem documentos junto com a entidade, todo mundo se juntou, a OAB, todo mundo, ele tem que ser levado. Tem que ser levado, tem que ser levado. Porque também, se ele fosse levado, ele também criaria uma barreira protegendo a cidade, Sim. porque é uma área muito extensa. Diz que na época o governador, o prefeito de Porto Alegre, todo mundo disse, mas é muito grande, tem muito mato, tem muito área verde, se houver uma enchente do rio, aquilo ali vai ser absorvido porque tem muita área verde. Vai dar uma olhada como ficou lá o governador, o anterior, o prefeito. Não teve jeito. E o plano B mal funciona porque a base aérea de Canoas é minúscula. Então a FAB tem E o aeroporto de Salgado Filho terá que ser reconstruído, porque tudo que foi posto lá novo está perdido. Não, então, mas estou falando agora. Estou falando para salvar, para ajudar. Você vê, o Estado, ele ficou comprometido, ficou ilhado, porque você praticamente não tem como, por exemplo, no caso da emergência, despejar essa ajuda lá. A FAB está com estoques. Estão jogando de paraquedas. Jogando de paraquedas, estão com estoques da base aérea de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, porque a própria FAB não consegue desovar. Exato. Porque o aeroporto, a base aérea de Canoas, ela é uma base aérea para ter caças lá. Sim. É uma base para guardar aviões de combate. Um aeroporto que teria uma situação menor seria o de Caxias do Sul, que também é pequeno. É pequeno e foi afetado. É uma das alternativas que estão pensando. Eu passei por aquele aeroporto, eu olhei praticamente do lado das casas. Não, e nós temos um problema sério, a Virgínia vai lembrar, há muito tempo atrás nós fomos para o sul, e você lembra, os voos atrasaram, mudaram de lugar, aí nós tivemos que descer em Navegantes, aí, que também é tudo pequeno, né? Pequeno, por causa das chuvas, e você percebe que você não tem uma infraestrutura. Tem aeroporto lá que opera por instrumentos e outros não. Sim, exatamente. Visual. Esses pequenos é só visual. Se chover, não pousa. Não decola. Aí, o que acontece? Estou vendo agora aqui que o ministro Haddad se manifestou dizendo o seguinte: vários governadores estão pedindo uma reunião emergencial com o ministro. Eu não sei não, acho que o Haddad, ou ele vai ficar meio maluco, ou ele vai começar a gritar nos corredores de Brasília. Porque todos os governadores agora querem conversar sobre suas dívidas dos estados. Vão aproveitar Aproveitando, o momento. né? E o governo diz que busca uma saída para a dívida dos estados, mas nesse momento não, que a prioridade é o Rio Grande do Sul. Só que aí apareceu Bahia, governador do Rio de Janeiro, todo mundo quer conversar ao mesmo tempo agora, sabe? O que não, ô, Emílio, tem uma coisa, e aí que diz assim, o que não foi providenciado com urgência... É sinal que não é urgente. Que não é urgente. Isso aí. E o que vira urgência é porque lá atrás não foi tratado como urgência. Exato. Agora, e o governo diz o seguinte, que ele não tem recurso suficiente para atender todo mundo. Não tem. E está no momento de implantação da reforma tributária, negociações. A Simone Tebet, de Planejamento, declarou na sexta-feira ou na quinta-noite que era um absurdo alguns parlamentares declararem que o governo tinha que olhar com olhares mais atentos para questões individuais. Ela falou, não podemos, a gente tem que olhar agora como um todo e principalmente priorizar o Rio Grande do Sul. São Paulo, graças a Deus, tem uma condição melhor. Rio de Janeiro, apesar de ter uma dívida imensa, pode se manter. Minas Gerais pode nos ajudar, mas, ô Emílio, aí falta inteligência, a gente vê alguns organismos entrando. Por exemplo, o presidente aí que reúne as montadoras de automóveis, a Anfávia, dizendo não, que o segmento precisa que o governo, nesse momento, ajude, porque você tem naquela região, mas não dá para ajudar um segmento só. Agricultura. Exato. A coisa vai...
assim, em escala absurda. O presidente da Associação do Plantio de Arroz do Sul declarou que o governo se antecipou, porque o governo anunciou que comprou 75 toneladas toneladas de arroz. De arroz da Tailândia. Ele falou, não, a gente tem arroz em estoque guardado e não se estragaram. Sabe o que vai acontecer agora? Qual o risco desse arroz que venha, seja colocado no mercado e o nosso fique parado? E eles precisarem ajudar os exportadores do Sul. E aí, a Associação Comercial lá do Rio Grande do Sul, né, e a Fiesp deles, né, dizendo... A Fierg, por favor, vocês de São Paulo, vocês do Brasil inteiro, vão ao mercado e procurem... Olha que absurdo, mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas procurem nas prateleiras produtos que estejam dito lá que é do Rio Grande do Sul e comprem, para que as nossas empresas não quebrem, não fechem as portas. Porque o governo do Rio Grande do Sul, o secretário de Fazenda lá, ele teme a maior quebradeira da história do Brasil em um estado. Sim. Porque ele declarou que grandes empresas ainda vão conseguir se manter. Mas, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. A Renner, uma empresa... A rede de varejo. Já anunciou que vai fechar 3 lojas. Ela já vem mal há algum tempo, fechando lojas. O varejo tem sofrido muita competição do comércio eletrônico. Empresas metalúrgicas perderam tudo. Esse é um negócio crítico. E disseram o seguinte, por mais que eu tenha seguro, o seguro não vai cobrir. Porque vai aparecer que é catástrofe e não prevê em contrato. Lá em Bento Gonçalves, por exemplo, tem a Tramontina, conhecida por todos. As Forjas Tauro. Isso. E vai longe. Rio Grande do Sul tem uma indústria ainda... polo metaleiro, vamos falar assim. Vamos lá para o caminho que vocês dois têm a formação jurídica. Isso pode caminhar para um grande número de processos na justiça atrás de indenizações, Emílio, sejam elas... Por exemplo, vamos simplificar para o ouvinte aqui, mandar para o Manuel Ribeiro aqui, não sei se é parente do nosso Ailton. Não é. Não. O Manuel é de São Vicente, mora na Ilha Porchard, dizendo, bom dia, parabéns pelo programa, discussão em alto nível. E ele diz o seguinte, aqui que eu sempre fico perdendo. Manuel, vamos lá. Ele diz o seguinte, e aí eu vou pegar o que você está mandando para que eles possam analisar, que vai ser necessário que moradores processem a prefeitura processe o Estado processa a União. Eu não sei se funciona assim. Eu, como morador de uma cidade dessa, mentalmente teria que me reerguer para ver o que eu poderia fazer e providenciar, achar culpados. Agora, Emílio, dá para pensar em execução, em buscar reparação judicial, porque da mesma forma que as empresas seguradoras, pode corrigir. Eu imagino que o município vai dizer, como é que eu podia prever? Ele vai tentar se defender assim. Só que também tem o seguinte, os institutos meteorológicos e os especialistas advertiam. Esse é um assunto que, quando as águas baixarem de verdade, né, aqui não é de forma literal, elas baixarem, as pessoas tomarem ciência do que realmente aconteceu, tomarem consciência da realidade, porque até agora elas devem estar até paralisadas. Exato. Né? Elas estão tentando sobreviver e tudo mais. Mas isso, fatalmente, se o governo estadual, não vou dizer municipal, porque eles não têm condições, municipal e o federal continuarem reiterando, estão titubeando em tomar decisões rápidas e concretas, isso fatalmente vai desencadear mais para frente em ações, sim, de reparações materiais, porque as pessoas vão se sentir jogadas, lesadas de alguma forma, porque, como você falou, tem o problema... Posso te dar um exemplo para você analisar como advogado? Tem uma rede de supermercados no Porto Alegre, eu achei interessantíssimo. Essa rede está doando tudo que escapou de algumas lojas para ajudar. Tá? Faz parte do grupo Angeloni, que é muito forte no Sul. Só que o diretor da rede disse o seguinte, ele mostrou dizendo o seguinte, nós construímos algumas lojas e levamos o projeto da Prefeitura de Porto Alegre para fazermos lojas no alto. O estacionamento até de 2 andares, a loja em cima, mas ofertando para o cliente escadas rolantes, acesso a rampas. Todos os projetos foram negados. A Prefeitura negou fazer. Tivesse feito, como disse, o primeiro andar de estacionamento gigante, não entrou água, socorreria pessoas, seria um abrigo. Como falou, estaremos com as portas abertas, as pessoas pondo seus carros, seus animais, e outra, a loja preservada para ajudar. As pessoas estão sendo levadas para essas lojas, shoppings, agora, que são altos. Um mercado que teve um projeto desse arquitetônico negado pela cidade, e agora teve a loja inundada e perdeu tudo,
vai ter uma boa ferramenta para brigar na justiça contra os Essas municípios. empresas aí, elas costumam ter seguro, Sim, então sim. vão acioná-los com certeza, mas isso não impede que, de alguma forma, ingressem com ações judiciais contra o Estado, né? Então, o juiz, ele vê uma questão dessa, ele pode perguntar, mas peraí, para o advogado do município, por que vocês barraram esse projeto se ele já Então, previa isso isso? já é um indício de prova, dizendo que, olha, eu tentei me precaver, Pois não? preocupado com as mudanças climáticas e tudo mais, a gente tem estudos, porque essas Exato. empresas, grandes grupos, Contratam eles empresas. contratam os projetos deles, não são assim, quando pega ali o pedreiro na esquina e Não, faz um projetinho para monta a mim. loja aí para mim. Não, eles fazem um estudo de mercado, né, bem grande, que envolve também a construção do local, porque eles querem perenizar o negócio deles, não querem ter prejuízos Sim. de qualquer natureza, né, falando na natureza aí, mas e aí eles têm provas cabais para ingressar contra quem quer que seja e tem motivos para ganhar essas ações. Claro que depois a gente sabe que quando chega nos tribunais essas ações elas são vistas com outros olhos. Né? Visto com outros olhos, né? Falar uma forma respeitosa. O Maurício Junqueira disse, o que tem mais força para vocês? É a ação individual ou se as pessoas propuserem ações coletivas? Veja, aí entra o Ministério Público, que tem a competência para fazer isso, entrar com ações coletivas, geralmente eles fazem, né? Porque, dependendo do prejuízo de cada um, é melhor ajuizar a ação individual, que vai correr mais rápido, a parte probatória também é feita de forma mais ágil e tem uma solução, né, também rápida, né? Porque se entrar coletivo, cada um tem a sua peculiaridade, isso vai levar mais tempo. Tá? Eu concordo com o Emílio. O Emílio, eu acho que ele tocou no... Quando ele falou a parte probatória, para mim, eu acho que ele foi do cerne da questão. Porque eu acho que a questão, esse problema das enchentes aí do Sul, é muito mais para se analisar na base do caso a caso, o que afetou... E cada caso é um caso, né? Por exemplo, moradores que tiveram prejuízo porque as comportas de Porto Alegre, lá do Guaíba, não funcionaram bem. Exato. Moradores do município X, porque foi feita uma obra lá que acabou facilitando, ampliando os efeitos da enchente. Então, esse segundo caso, para mim, é muito mais fácil, esses dois casos, se questionar os governos do que o caso, por exemplo, de uma negativa de obra no supermercado. Pois não. Se a gente não sabe se o plano de obras, o plano diretor da cidade lá, que disciplina as construções, permite. Mas é que tá. Segundo esse diretor falou, tanto que permitia que uma concessionária ao lado, que ele não entende, edificou uma concessionária de alto luxo. Aí ele tem uma prova do meu entendimento, lógico. Fez-se uma prova aí. Vai passar por todo o crivo do judiciário. Porque se não pode para mim, não pode para você. Para mim é uma prova robusta. Se não há um impeditivo legal, uma coisa que impeça de construir, de ele questionar. Basta ver que a Havan está doando vários produtos em Lajeado, porque lá a Prefeitura de Lajeado autorizou a construção de uma loja com 3 níveis, né? Um nível abaixo, a garagem, não for aí, se fosse no chão, a loja teria ficado totalmente submersa. Então, quer dizer, a Prefeitura ali entendeu, né, a proposta do engenheiro, da loja, do grupo. E a legislação permite aquele tipo de construção lá naquele local? Se fosse depender de outro lugar, talvez não, porque, olha, fizer uma loja alta dessa aqui, tira a visão do rio, porque é muito próximo do rio. É isso que eu estou falando. E ali não houve a inteligência do plano no plano, desculpa te interromper, no Diga, plano Emílio. do meio ambiente, né, porque a nossa legislação ambiental, ela se preocupa também com a poluição visual. Exato. Então, você não pode, né? Exato, indiscriminadamente. Você proibir aí a visão da natureza, por exemplo. Você causa problema. Aqui em Santos nós já tivemos um caso assim dos quiosques, né, na praia, que foi proibido a construção daqueles quiosques que existiam lá na ponta da praia anteriormente, e o Ministério Público Federal entrou com uma ação que iam fazer uma ampliação, que impedia do mar a visualização do Museu de Pesca, por exemplo. Então, a nossa legislação se preocupa com a poluição visual. Você não pode, às vezes, bloquear patrimônios, eles precisam ser vistos, não pode bloquear a visão. Então, alterar a paisagem. A nossa legislação é muito boa, apesar de não ser cumprida. Né? É algo, quando a gente fala meio sui generis, né, que você vê que
para uns serve, para outros não, para uns pode, para outros não. Aí mas entra eu estou vendo outros vários assuntos, ouvintes aqui. Agora, eu saí até aqui, porque eu até quis pegar esse exemplo para demonstrar aqui como as coisas funcionam e nem tudo vira festa, nem tudo fica bacana. É só para ter uma ideia aqui, e aí eu tenho certeza que o próprio dono da Havan, ele... Ó, essa é a loja aqui, quando foi inaugurada, então você vê que é um prédio realmente alto, ó, você vê, ó, são 3 níveis de loja aqui, ó, 1, 2 e 3, dá para vocês enxergar? Sim, vejo. E isso, ela praticamente ficou só a parte de cima, né? Só ao telhado. Aí, assim, agora as pessoas vão pensar muito, caramba, como é que eu vou reconstruir a minha casa? Eu não tenho dinheiro, eu não sou empresário. Emílio e Ailton, as prefeituras vão ter... Ó, essa imagem aqui, então, é melhor ainda. Eu já achei aqui, a Cláudia da Ponta da Praia pediu para mim colocar. Cláudia, você me dá trabalho no ar, viu, Cláudia? Vou pedir salário para você aqui, brincadeira. Ó, aqui, ó, para que você tenha uma ideia. Aqui nessa imagem, a loja do nada, sem nada, e a loja com água, tá onde estava. Quer dizer... Até a mancha ali da água. Isso, ela subiu mais. Essa foto, a água já estava descendo. Mas, se não fosse de 3 andares... teria sido totalmente perdida. Tem um rio que passa muito próximo. Agora, é curioso, como eu vi ontem alguns deputados, senadores, o desconhecimento, Ailton e Emílio, da situação, dizendo, não, mas espera aí, a loja obstruiu a passagem. Não foi a loja que obstruiu. Eu vi ontem eles comentando, olha, fizeram... Não, eu acho que os nossos deputados, eles confundiram a Estátua da Liberdade com algum dique da Holanda, alguma coisa lá, alguma obra lá no Mar do Norte, alguma coisa assim. Dá uma olhada nessa imagem aqui, gente. Amplia e vê a ponte, o que restou dessa... Isso é um não, viaduto, na verdade, é uma ponte, né? Olha, desculpa falar assim, mas olha, o nosso eleitorado tem que tomar muito cuidado em quem elege. Exato. Porque, olha, nós, em termos de indigência intelectual, infelizmente o nosso Congresso é lamentável, vou falar assim. A gente que não sei, viu? Não, totalmente fora da realidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao rapidíssimo intervalo para a parte final do programa de segunda-feira. Deixa eu mandar um abração ao Antônio aqui de Cubatão, mandou bom dia. Ele falou, Eduardo, você falou que as aulas voltaram? Eu falei, Antônio, só à tarde, viu? Você falou que agora não tem nada, hein? Realmente não tem, só à tarde. E você pergunta, por que teve a suspensão? Foi aquele caso, tivemos a investigação do Ministério Público, GAECO, em relação à empresa que fazia a limpeza de escolas no município, ligada a uma facção criminosa. Então, o GAECO, e aí o prefeito Ademário achou por bem parar. Mas deveria ter pensado antes de contratar. Exato. Levantar o histórico da empresa antes de contratar. A idoneidade. Mas, de qualquer jeito, aí parece ter um erro de avaliação da coisa, porque ele prejudicou os estudantes, não é? Sem dúvida. A empresa não tem nada a ver com o que aconteceu. Acho que ele deveria ter assumido a administração, como foi feito em São Paulo com as empresas de ônibus. Sim. Não é? Bastava entrar em contato com a GAECO e com o juiz do caso, e não deixar as crianças, né, os adolescentes sem aulas. Acho que aí houve um erro de avaliação administrativa da parte do prefeito de Cubatão. É bem por aí mesmo. E agora, prejuízo para essas crianças. Como também, tem gente perguntando aqui, a dona Mônica pergunta, dona Mônica, eu já falei semana passada, inclusive pedi de novo o auxílio do vereador Paulo Minachiro, da Unifesp. A gente recebeu alguma informação, Virginia? Nada, né? A Unifesp continua também em greve dos professores e os alunos prejudicados, sem aula até o momento. Eu volto já com a partezinha final do programa. Não sai daí, não. Fala de Unifesp, eu sempre vejo que o nosso presidente... Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali.
Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Jeito. Imposta, vamos falar assim. Nós já estamos de volta aqui com a parte final aqui do programa, né? Já estou em 10 horas e 6 minutos, mas a gente começa aqui observar também, mandar um abraço para a dona Margarete, mandando um bom dia aqui, ao Reginaldo da Praia Grande, dizendo que se viesse uma chuva parecida, né, Reginaldo, aqui na região, você tem razão, não sei se sexta-feira você viu o coordenador de riscos da Defesa Civil de Santos dizendo, no ano passado, eu nem lembrava disso, mas Emílio e Ailton, aquelas chuvas que caíram no litoral norte foram desenhadas e previstas para a Baixada Santista. Graças ao bom Deus, mas infelizmente para os outros, elas passaram aqui e foram para o litoral norte. Sim. Caiu chuva aqui, caiu, mas muito menos do que estava previsto. Sim. E lá no litoral norte choveu mais de 700 milímetros. Fato esse que aconteceu no Rio Grande do Sul e aumentou. No Rio Grande do Sul foi numa área mais extensa. Isso. Né? E aqui foi numa área mais concentrada, o litoral norte. Extensa e por muitas horas. E chovendo por mais de 12 dias lá. Então, isso acabou tendo um efeito devastador. Exato. E olha só, Congresso domina a verba de ministério que atua em desastres e prioriza trator e asfalto. Deputados e senadores definem destino de cerca de 56% da verba do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Aí o Ailton, Emílio, quando a gente fala
que a gente espera que os nossos representantes, os nossos deputados, senadores, os nossos homens públicos, se eles dominam e as coisas não chegam, o que o Rio Grande do Sul pode esperar de uma tragédia que nem está perto de terminar? Pode esperar dificuldades se nós continuarmos a proceder desta forma. É preciso converger os interesses do Rio Grande do Sul nesse momento, o país inteiro, em que o Congresso, Poder Legislativo, Poder Executivo tenha essa consciência. Hoje de manhã eu estava assistindo, falei para você, uma entrevista do presidente da Confederação dos Prefeitos do Brasil, dizendo que o governo ofertou 16 milhões de reais apenas para os municípios do Rio Grande do Sul. E, segundo ele, eles estão indignados com esse valor, porque ele é irrisório do ponto de vista dos prefeitos. Sim. Então, eles estão lá em Brasília para conversar com os ministros, para tentar sensibilizá-los de que essa verba é irrisória, pífia, e ela não vai ajudar em quase nada aos municípios do Rio Grande do Sul. Agora, duas questões para finalizar o programa de hoje. Segundo o jornal The Economist, a ordem internacional do liberalismo está desmoronando literalmente no planeta. Vocês concordam com o The Economist? Eu li esse artigo no Estadão ontem. Tem fundamento. Né? Não todo, mas tem fundamento. Mas tem uma tendência aí, né? Eu acredito nisso. Eu acho que isso é uma questão interessante, porque quando se prometeu que o liberalismo, há 30 anos atrás, mais de 30 anos, quando Fukuyama escreveu aquele livro, O Fim da História, né? Ficou famoso. Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial, quando o liberalismo venceria e tudo. Aquelas coisas, para sempre, sempre acaba, como diria acho que o Renato Russo, naquela música, né? A ascensão da China, o prolongamento do Putin como presidente da Rússia, né? Que a Rússia também é um elemento perturbador. Está assumindo quinto mandato consecutivo. O quinto mandato consecutivo. A ascensão da Índia, que a Índia, embora o discurso do Modi, né? O primeiro-ministro, seja um discurso liberal em certos termos, mas ele é fortemente apoiado num discurso religioso, um discurso nacionalista. Isso. A China, nessa crise dela com os Estados Unidos, né, nessa disputa com os Estados Unidos, qualquer governo americano, qualquer presidente hoje, o candidato a presidente dos Estados Unidos hoje, ele tem que ter no seu discurso e na sua prática a contenção da China. E a China sempre, nesses últimos 40 anos, nos últimos 30 anos, a China é a manufatura do mundo, é a fábrica do mundo. Quer dizer, aquela coisa de comprar o mais barato, o maior volume da China, talvez esteja em risco. Hoje, os americanos estão se deslocando para o México, né? O French Shore, né? Antigamente tinha as compras como é que fala? O French Sourcing, desculpe, confundi. O freight sourcing, que eu vou comprar do meu amigo. Antigamente é o outsourcing. Eu compro de fora. Sim. Agora não, eu compro do meu amigo. Do meu amigo. Quer dizer, vamos deslocar as compras, no que possível, da China para aqueles aliados mais convenientes. Sim. E a gente ainda tem um risco aí com as eleições dos Estados Unidos, que é a questão da possível volta do Trump ao governo americano, que é aquele discurso do America First. Então, a eleição do Trump coloca não só em risco a ordem liberal, como coloca também em risco a questão ambiental, porque ele vai pisar fundo. Na visão dele, os Estados Unidos é primeiro, aquilo que for bom para os Estados Unidos, o resto do mundo que se dane. Então, esse sonho de ordem liberal, desregulamentação do comércio, tudo, ele não passou por cima. Eu ia encerrar, mas o doutor Roberto manda um bom dia aqui, parabenizando, como sempre, o nosso programa. Obrigado sempre pelo carinho, pela atenção. E eu não ia propor hoje, mas já que o senhor citou, e é bem por aí mesmo, né? Como é que vocês analisam as informações do FMI que o Brasil deve subir para o ranking na 8ª posição das maiores economias do mundo nesse ano ainda? E ele diz, com tantos problemas financeiros e econômicos, com a falta de gestão mais adequada, ele diz que o governo está perdido, o anterior estava perdido, agora está mais ainda. E apontar isso. E com esse caos do Rio Grande do Sul,
Ele ainda cita aqui, é um caos que vai envolver a economia de todo o país. Precisamos estar atentos nisso, porque para resolver o problema do Rio Grande do Sul, precisamos resolver o problema econômico de todo um país. Eu acho que eu vou... Não sei se o Emílio quer falar primeiro. Não, pode falar. Eu coloco o seguinte, o problema do governo brasileiro é um problema de coordenação. É uma coisa que é básica. O Lula, ele não atualizou a mentalidade dele. Na visão dele, é sentar para conversar, negociar. Exato. Só que esse processo feito de maneira caótica, sempre fazendo concessões, o que acontece? Todo mundo que senta na mesa com ele, com o governo brasileiro... Exato. Não estou falando que seja de esquerda, de direita, não estou falando de ideologia, estou falando de parte de negociar. Sim. Sempre vai sair com alguma coisa na mão. Então, eu vou pedir 1 milhão, eu sei que eu vou sair com 500. Mas sempre vai sair com alguma coisa na mão. E não dá para fazer... Ou eu já peço 1 milhão porque eu queria 500 agora. Eu queria 500 agora. Para garantir algum... Quer dizer, o governo acha que está fazendo um grande negócio e não está. Não porque tá. Hoje eu vou lá e peço 1 milhão para tirar 500. Amanhã eu vou pedir 2 milhões para tirar 1 milhão. E é isso que tem feito, por exemplo, o Lira, uma parte da bancada fisiológica, digamos assim, Sim. do Centrão, com o governo. O governo está sendo, digamos assim, chantageado e está aceitando essa chantagem. Sim. E isso tem um efeito de descoordenar. Todo o esforço que o Haddad, a Tebet eles fazem, desculpe Sim, em português, sim. eles fazem, acaba por terra, porque chega do outro lado, reoneração, sabe? O dinheiro vai saindo pelo ralo. Entendeu? É a mesma coisa que eu colocar o dinheiro no bolso e deixar um furo enorme nesse bolso. Porque assim, vai sair nas moedas, vai cair nas notas, chega uma hora eu vou estar sem dinheiro. É o que está acontecendo com o governo. Discursa a contenção, discursa a austeridade, mas do outro lado está abrindo, como você vê, 56% das verbas do Ministério da Integração 56%. Regional, ela é governada, não é governada pelo Executivo, é pelo Legislativo. Exato. E agora, para remanejar essas verbas, como vão fazer? Vão ter que sentar para negociar com todo mundo pedindo ainda mais, digamos, moratória, mais adiamento de pagamento de impostos, de dívidas e tudo. Então, eu acho que o FMI teve digamos assim, uma manifestação simpática, mas talvez o Brasil não atinja essa 8ª coisa. Que a nossa preocupação não é nem ser a 8ª, a 19ª, mas melhorar as condições de gestão do Brasil, melhorar as condições sociais do Brasil. Não adianta a gente também ser a primeira economia do mundo, o país ser a primeira economia do mundo, com o IDH lá... Essa pesquisa que a gente observou aqui, falou da Quest, que marca o Lula com 46% das intenções para a reeleição, mas a mesma mostra que 55% entendem que ele não pode mais, não vai ter a possibilidade de se reeleger. Coloca o Tarcísio com 40%. É cedo ainda? Porém, a gente vai ter que... o que está acontecendo no Sul é um divisor de águas. Literalmente, água. Porque se o governo for muito bem nessa questão, se autovaloriza. Outros problemas acabam até ficando de lado. Se o governo for muito mal, somando o que está acontecendo com o país já economicamente, com a questão do Rio Grande do Sul, vai literalmente alijar, né? Até porque se a gente começar a fazer contas, o Lula, caso fosse reeleito, nossa, num outro mandato ele vai finalizar com quase 90 anos de idade. Não chega a isso, não. Ele... Quantos anos tem o Lula? O Lula é de 45, 79. 87 anos. Ele tem 79 mais 4, mais 6, né? 79 mais 6, 85 anos, mais ou menos. Então, aí eu não sei se eu vejo... A questão toda é a diretriz do governo. Eu acho que, nesse aspecto, o Lula é sagrada a liderança dele dentro da esquerda e tudo, mas chegou uma hora de dizer não. Chegou uma hora de falar, precisamos arrumar a casa. E arrumar a casa, não adianta, o Congresso precisa ter essa consciência. Porque, já que tudo passa por ele, as emendas constitucionais, legislação e tudo, olha, pessoal, o país vai afundar junto. É o batom-bucho que eu falei no começo do programa. O Brasil vai virar um grande batom-bucho. Vamos afundar todos juntos. E o risco de afundar não é só a economia, é a democracia junto. Porque nós já tivemos tentativa de golpe, já tivemos tentativa de imposição de um governo autoritário. Que se a economia não funciona, se a ordem social a gente não consegue colocá-la para funcionamento, esses discursos autoritários, que funcionam muito bem lá fora, acabam também
começando a ter eco aqui no Brasil, como já tem atualmente, mas eles acabam sendo amplificados. A dona Meire aqui, ela parabeniza o programa, ela diz o seguinte, não sei se vocês viram, eu vi de manhã também, o cheiro está insuportável em várias cidades do Rio Grande do Sul, pelos animais mortos, pela sujeira. Ela diz que o Estado talvez corra risco de virar um grande polo de doenças e um grande lixão, porque eu vi essa imagem, vários animais mortos, né? Não deveriam já estar enterrando esses animais que estão nas estradas. Outra, o número de veículos que estão imprestáveis e casas que caíram, como irá resolver? Parece estado de guerra, na verdade, sim. Mas nesse momento, né, difícil, as pessoas querem isso, mas o mais importante agora ainda é resgatar pessoas que estão lá ainda no meio das águas. A maioria das cidades as águas não baixaram. Talvez as prefeituras dos municípios que estão já com a água baixada aí, ela já desceu, possam fazer aí com se é que máquinas. conseguem fazer, porque a magnitude do desastre é tão grande que as coisas vão bem lembrado. A primeira coisa que eles estão tentando fazer aí é as estradas que estão aterrando, fazendo estradas paralelas. Sim. Aterrando o Emílio colocou bem essa questão, porque eles não têm nem estrutura para isso. Não tem infraestrutura, tem que fazer chegar água, comida para as pessoas que estão... E tentar salvar vidas, né? As pessoas estão sendo ameaçadas, estão ilhadas. Essa é a prioridade zero. Esse cheiro vai permanecer por algum tempo. O risco de doenças vai ter. Acho que vai ter que ter uma água parada, animais mortos, pessoas mortas, o lixo que ficou acumulado, porque não se recolhe lixo lá há mais de uma semana. Isso veio do ser humano. Então, tudo isso aí vai provocar, sim, doenças. Então, é preciso que as pessoas sejam retiradas desses locais alagados para minimizar a situação de saúde, que vai ter um outro segundo. Primeiro, as pessoas não têm mais moradia, não têm condições de renda. E o segundo ponto vai vir a saúde. Será que o Estado vai precisar? Então, no caminho que você estava falando aí do governo federal, é preciso que o presidente pare de continuar a governar com esse beijamão, porque o ego dele é gigantesco, como todo bom populista, e passe para a ação. Hoje de manhã eu vi, ele não vai, ele ficou decidindo no final de semana se ele ia para o Chile, não sei nem o que ele ia fazer lá, mas parece que foi decidido que ele não vai. Pô, isso já deveria, toda a agenda deveria ter sido jogada fora. O país não pode parar, mas ele tem ministros para cuidar disso. Exato. Ele é o presidente, é aquela coisa da percepção. Da liderança. Mostrar, eu estou aqui, presente, né? Colocar também um agente dele importante para coordenar o governo federal. Porque ele mandou lá ministros que são irrelevantes do ponto de vista político. Olha, como até imitando, o vice-presidente, o Alckmin, poderia ser... Exato. Presidente, você vai coordenar, junto com o governador do Rio Grande do Sul, todas as ações lá de recuperação. Extremamente preparado em todos os sentidos. Você vai pedir a exoneração provisória do cargo de ministro da Indústria e Comércio. Isso. Depois que abaixarem as águas, abaixar lá o secretário executivo. Exato, você volta para o Ministério. Mas agora a prioridade zero é a atenção geral. É lógico, isso vai causar pruridos do partido e da base de apoio, mas, infelizmente, a realidade está mandando fazer isso. Porque o Alckmin, por exemplo, excelente ideia. É um administrador de verdade, né? Diferente do Lula. O Lula foi presidente pela terceira vez, mas ele não gosta de administrar. Já o Alckmin é um cara que sabe, governou o maior estado do país, então é um cara bastante indicado, realmente, para estar lá no dia a dia. Por exemplo, deslocar a vice-presidência lá, você agora vai ficar no Rio Grande, vai junto com o governador, não é uma intervenção federal, mas eu vou te dar um telefone aqui para você cobrar os ministros, coordenar todas as ações aqui que envolvam o governo federal. Porque a gente não tem uma agência de administração de riscos. Exato, que regulamentar. Alguém tem que ir para lá. Bom, para os nossos ouvintes aqui estão pedindo também, o SOS Rio Grande do Sul, então anota aí, quem quiser ajudar, independente de valor, a chave Pix é CNPJ 92 958 800 / 38. Vamos repetir, chave Pix é do Banrisul, CNPJ 92958 800 / 001-38, né? E deixar bem claro que quem puder ajudar, ajude. Isso é uma conta oficial do governo lá do Rio Grande do Sul, já havia sido colocada em prática no ano passado e voltou a ser colocada agora. Acabou de falar agora também o ministro Fernando Haddad,
que a desoneração de cidades e o PERSE, né, vão PERSE. ficar de fora do orçamento e o buraco na receita vai crescer. Não tem jeito. E, segundo ele, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, passa a ser uma prioridade e o governo vai ter que produzir efeitos e que entendam a todos, né? Todos entendam que a prioridade é salvaguardar o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, ele, ao lado aqui da Simone Tebet, acha que vai ter complicações, né? E ele diz que o antibiótico fiscal e trava aí os super salários no próprio governo também são um caminho para colaborar. Ele está dizendo que vai ter que olhar isso e deve se reunir ainda hoje com o presidente Lula para tratar do assunto aí Rio Grande do Sul e também a questão econômica do país. Está bem complicado. E afirma que as autoridades internacionais, o Brasil é um dos países que pior trata, né? Ó, segundo instituições não governamentais que trabalham em desastres climáticos no mundo, o Brasil é um dos piores países para adaptação às mudanças climáticas. Não existe uma política clara, não tem investimento claro, não tem ações definidas e não tem planejamento para que aconteça nesse momento. O país ocupa a 86ª colocação no ranking que mede potencial de resistir a alterações climáticas. E a tendência é que o Brasil ainda caia mais. E vai ser uma das maiores vítimas. Todo mundo está falando lá das ilhas lá do Pacífico, que vão sumir, tudo bem, elas vão sumir, corre um sério risco. Mas o Brasil, da posição dele de grande produtor de alimentos, de ter uma economia hoje que depende fortemente do agronegócio, e tem uma boa parte da população morando em áreas de risco, o Brasil vai ser uma grande vítima. Eu não estou sendo a profeta do apocalipse. Sim. Mas a gente sabe que se as providências não forem tomadas, o desastre está aí, dobrando a esquina. A verdade é essa. Entendeu? Seja o governo... eu vou cobrar também a responsabilidade também do governador Tarcísio. O Tarcísio também está saindo ileso dessa história toda, porque o desastre não está acontecendo aqui. Mas quando aconteceu em São Sebastião, também não foi essa brastemp toda da resposta dele. Exato, exato. Eu acho que direita brasileira, esquerda brasileira, centro brasileiro, meio ambiente é como saúde, não dá para brincar, é como a pandemia. Brincou, o número de mortes, a gente mede a tragédia em número de mortes. É isso aí, é isso aí. Alguém quer complementar? Só uma coisinha que sempre me chama muita atenção desde o início, ela já está sumida desde o início do governo. A alegação é que o Congresso tirou poderes dela e tal, do Ministério Será do que é Meio que eu não estou Ambiente. pensando? Estou falando Marina. da nossa Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Eu não a ouvi, posso estar enganado. Também não. Desde que isso começou, o governo federal a está escondendo, porque ela não tem papas na língua quando fala de meio ambiente. Filtro dela rasgou. Exatamente. E ela não aparece. Eu queria saber por quê. Mas deixa eu colocar uma interrogação na sua pergunta aí, que já tem eu vou colocar outro sinal de interrogação. Não seria proposital blindar que ela não apareça, que ela não fale, porque ela já vinha criticando. A Marina Silva estava morando em Santos, né, para quem não sabe. O marido dela é santista. Então, e ela na eleição foi vista votando. Ela havia dito até em off, numa cafeteria da cidade, que o Brasil precisava desenhar um plano climático com urgência, com atraso de pelo menos 30 anos. Sim. E verbas tinham que ser destinadas e aplicadas. Não é falar, o governo está liberando 1 bilhão... E cadê a destinação? Onde está o dinheiro? Ninguém fala. Prático disso aí. O problema todo da Marina é que a Marina... Eu acho que ela vai sumir mais ainda agora. Não, a Marina já começou num desentendimento do governo, com o governo, uma questão muito delicada que envolve a Petrobras, a exploração da margem equatorial lá na Amazônia. Agora a Petrobras anunciou há uns tempos atrás que houve realmente a descoberta de petróleo naquela região, e os ambientalistas temem que isso aí afete a ecologia da região, a parte de meio ambiente. Então, criou um cabo de guerra dentro do governo, entre os ambientalistas e o pessoal que... O presidente ficou ao lado da Petrobras, né? Então, isso é um dos motivos pelos quais a Marina também está agora de escanteio, porque ela também já se indispôs com uma parcela do governo. Vai se desgastando. Bom, gente, a gente chega ao final, agradeço demais vocês. Muito obrigado. Só peço a gentileza, doutor Emílio também, para aqueles que precisarem, advogado especialista previdenciário,
Isso vai ser outra dor de cabeça para o governo. Eu vejo várias entidades se movimentando em relação a isso. E mais, o STF publicou aí nas suas páginas internas, com o apoio do presidente, uma valorização dos servidores, algo que seria na faixa dos R$3.000. Não sei se vocês viram isso. E aí já, opa, peraí, se ele pode, eu também tenho direito, né? Isso vai movimentar. Por isso que eu disse assim, não sei, né? Eu acho que o Haddad está pedindo para a esposa dele, querida, compra um belo livro, Lugares para Conhecer no Mundo. Eu acho que o Haddad vai pensar em viajar, ele vai pegar um violão, vários livros e vai viajar. Porque vai ficar daqui a pouco insustentável, né? Até pegar o que está acontecendo com o país, o Lula apertando ele e falar, presidente, o senhor vai me apertar, mas... Não adianta abrir, ele fechar... Exato. É aquilo que eu falei do bolso furado. Não adianta andar com o bolso furado, porque o dinheiro vai escoando e vai chegar uma hora que vai acabar. Entendeu? Eu acho que é isso que o presidente tem que acordar. Os tempos são outros. Exato. A margem de manobra que se tem hoje é muito mais estreita e pode piorar bastante a partir do momento que o Trump dá a cereja, porque ele sabe que vai ter dias muito difíceis para frente. Isso. O Lula. É bem por aí mesmo. Emílio, quem precisar de um bom profissional na área do direito previdenciário, que é uma coisa que eu acho que o brasileiro, mais do que nunca, começa a pensar, será que eu vou me aposentar? Os iluminados continuam dizendo, né? Equiparar homens e mulheres em 67 anos, como, olha, eu falei, tem gente que lembrou aqui no sábado, que sábado não tem o programa, não teve jornal, que a placa com o nome da cidade, estado, está voltando, já passou lá em Brasília numa sessão, vai passar na segunda, e também vai fazer alguém enriquecer, ou alguns, né? Porque vão ter que produzir placa nova de novo. Né? É o país do déjà vu, Você trocou né? a sua placa, ô Emílio? Não troquei placa. A minha também está lá, cidade, não vou estado. trocar e não quero trocar. E se trocarem de novo, também não troco. Entendeu? Porque só quando for obrigado a mesmo, gente já né? sabe que no Brasil, principalmente na área do trânsito, sempre tem essas surpresinhas. Eles enganam a população e a gente é obrigado a gastar dinheiro e logo depois, passado alguns 5, 10 anos, o Congresso vem com uma ideia mirabolante e volta atrás. E tem assim, primeiro é o seguinte, obrigatório uso de kit de emergência no carro. Tem um amigo meu que ele falou assim, venda baratinho, que eu tenho um monte no carro. Ele tinha kit para dar e vender. Depois teve uma brilhante ideia de não lembro quem, que não era mais necessário o uso do extintor de incêndio do carro. Lembra? Aí teve gente que tirou. Aí, opa, peraí, o bombeiro falou, não, mas precisa. Voltou a colocar de novo. Aí a pessoa que jogou fora teve que comprar outro. E agora não é mais necessário. Nem houve, vem, os carros não vêm kit mais. de primeiros socorros. Mas eu vou falar uma coisa aqui já própria do município de Santos. Alertar aí a CT ou a Prefeitura de Santos, porque a segunda rua, no sentido do túnel, depois que você atravessa o túnel, sentido praia, o túnel do centro da... a segunda rua que chega ali do lado de uma loja de imóveis, na primeira esquina tem uma árvore que está cobrindo a placa da placa de mão única. Sim. Então, a pessoa faz a conversão para entrar na Avenida do Túnel, está arriscado entrar na contramão, porque não vai enxergar a placa. Não enxerga a placa. Então, alô, CT, mandar um abraço para a nossa querida Silvana Cecília, da Assessoria de Comunicação, passar, então, repita o ponto aí. Ao lado de uma loja de imóveis, sim, ali, na saída do túnel, sentido praia. Uma antes da Rangel. Da Rangel, é Rangel, né? Rangel Pestana. É isso ali. Por favor, e a Prefeitura também fazer um programa de revisão dessas árvores, porque há várias árvores cobrindo as placas de trânsito, de sentido de via, orientam o motorista. Né? De proibir de estacionar, que também pode acarretar prejuízo para os moradores. Com certeza. Aliás, me contaram uma história digna de cinema, né? Que cinema não, de sei lá o quê. Terror. Que o município aqui da região, que mudaram a placa da rua de proibir de estacionar. Foi no Litoral Sul. O sujeito tinha o carro parado, aí... tivemos um pico de energia aqui, durante o dia, foram lá instalar a placa e o carro do sujeito já estava lá. Multaram o carro dele, mas o carro dele já estava anteriormente a placa a ser colocada. Mongaguá. E a sorte foi que tinha a filmagem que... Do escritório de advocacia. Do escritório de advocacia. Olha, os advogados estão sempre atentos. Sempre atentos. No que está ocorrendo no meio ambiente. Eu diria que está difícil. Meu querido Emílio, contatos aí para o pessoal que precisa de um bom profissional da sua área previdenciária também. Eu atendo também trabalhista e consumidor, além da área previdenciária.
quiserem entrar em contato comigo, 1399-166-1083, pelo WhatsApp, pela rede social, também pela @Emílio Puima Advocacia. Atendemos de forma presencial e virtual. Maravilha. Meu querido Ailton, também obrigado Emílio, voltem sempre. E o nosso querido Ailton, consultor tributário, também entra agora, sua área específica do direito é direito tributário. Eu só faço direito tributário, inclusive eu tive contatos com amigos meus, parentes que pedem... Não insistam para outra área, deixa para o Emílio, que o Emílio faz. Porque eu penso o seguinte, eu trabalhei muitos anos nessa área. Tá certo, você tem uma experiência aí eu de mais de adquiri 30 expertise anos. dessa área. E também para atender mal aos clientes, mesmo sendo amigos, sendo pessoas assim que têm uma certa confiança na gente, eu prefiro falar, olha, você procura um profissional, bom profissional é assim. profissionais, até o caso do Emílio e tudo, que pode te dar uma boa assistência. Exato. E não eu tentar agora enveredar para um ramo que não é minha área de expertise. Exato, profissional. Perfeito. Mas quem quiser achar o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro... É 1399-713-1135. Em breve com novidades. Na página, que vai sair, já estamos produzindo, já fizemos um teste. E vou divulgar no ar aqui quando sair. Maravilha. Da consultoria. A gente mostra aqui essa consultoria que é tão importante. Gente, obrigado, Emílio, obrigado, Ailton, obrigado, Virgínia. Segunda-feira já começou. E olha, esse pico de energia elétrica que nós tivemos aqui, só lembrando, hein? O Instituto de Meteorologia, o IMET, garante que no Sudeste, hoje, de segunda para terça-feira, já mudança do clima. Rio Grande do Sul, gente, notícia confirmada. A chuva vai diminuir de hoje para amanhã. Na quarta-feira, mas quinta volta de novo. Frente fria chegando com chuvas no Rio Grande do Sul. Infelizmente, nosso respeito, nossa admiração, nossa solidariedade aos amigos lá do Rio Grande do Sul. E olha, chuva chegando em Santa Catarina também forte e avançando para o Paraná. Eu só espero que na próxima vez, se Deus quiser, que nós voltarmos aqui no programa, a gente possa comentar notícias melhores, né? Porque eu acho que... Tá difícil. Tá difícil. A gente tem que pedir, orar, cada um na sua crença, para que o povo lá do Sul tenha dias melhores. Depois do que eu vi que choveu em Dubai, estou acreditando em qualquer coisa. Mas lá foi aquele... o governo deu uma pisada, né? Aquela coisa do bombardeamento das nuvens, eles devem ter feito algum cálculo errado. Subestimaram alguma coisa. O meio ambiente, e a reação foi poderosa. Aqui não precisa bombardear nuvem, que ela bombardeia sozinha. E aí o problema foi maior. Virgínia, vamos embora então? Ponto a ponto encerrando. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado aí pelo final de semana. A dupla norte-americana, que agora não é mais dupla, se separaram, Dele Hall e Joe Oates, com grandes sucessos. Em praticamente 50 anos quase de carreira, mas se separaram, mas quem sabe um dia volta, né? Faça como Mick Jagger. Mick Jagger falou que vai se separar dos companheiros um dia, o dia que ele não estiver mais vivo. Exatamente. Enquanto tiver vida, ele está chacoalhando as cadeiras e cantando bastante. Tchau, gente. Tchau. Para quem falou que... Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque.